ecologia, o nosso tema vai ser relações ecológicas. Um tema muito importante, muito discutido em várias sessões ali do Enem, ok? Conto com cada um de vocês. Vamos lá? Bom, galera, como eu tinha dito para vocês, o nosso vídeo de hoje vai ser relações ecológicas. Um tema muito importante, muito discutido pelo Enem, ok? As relações ecológicas, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Relações ecológicas intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Intraespecífica quer dizer dentro da mesma espécie. Só irá se relacionar indivíduos que pertençam à mesma espécie, ok? Todos eles pertencem a uma única população, beleza? Dentro de uma relação intraespecífica, nós vamos citar 2 exemplos. É o caso da colônia e é o caso da sociedade. Muita gente confunde colônia e sociedade, porém, gente, a dica é colônia. Todos os envolvidos, eles apresentam uma dependência anatômica, eles estão ligados um ao outro, ok? É o caso, por exemplo, dos corais, é o caso, por exemplo, das cracas. Já na sociedade, não existe interligação entre os envolvidos, beleza? Anatomicamente, vale lembrar isso, anatomicamente, eles não são unidos anatomicamente, beleza? Porém, quais são, né, os exemplos mais famosos aí que a gente pode conferir para vocês? O caso do formigueiro, né, das formigas, e o caso de uma colmeia, tá? As abelhas. Para título de exemplificação, nós vamos tratar da colmeia, beleza? Dentro de uma colmeia, a gente pode ver inicialmente 2 funções pré-estabelecidas. A primeira, que é a função de rainha, e a segunda, que é a função de operária. Porém, gente, a operária, ela vai se dividir em mais 4 funções distintas. Quais são essas funções? Nós temos a operária forrageadora, aquela que vai em busca do alimento. Eu tenho a operária de monturo, que é responsável pela limpeza. Não pode ter uma grande quantidade de resíduo para não atrapalhar no desenvolvimento dessa colmeia, tá? Nós temos ainda a patrulheira, que é responsável pela defesa. Ela está sempre ali alerta contra predadores ou contra qualquer outro tipo de ameaça. E nós temos ainda a operária de manutenção. A de manutenção, o próprio nome já sugere. É uma operária responsável por fazer todos os reparos, todos os consertos que sejam importantes para a manutenção daquela população. Nós temos ainda as relações ecológicas interespecíficas. Interespecífica, quando ocorrem entre envolvidos de populações distintas. Vale lembrar que a dica agora, a gente está falando de comunidade. A partir do momento que eu tenho 2 espécies distintas, eu não tenho uma única população, ok? Então, interespecífica, quando a gente fala de 2 espécies que se relacionam, porém não pertencem à mesma espécie. Beleza? Quais são os tipos? Nós vamos falar hoje de protocooperação, mutualismo e comensalismo. E nós temos ainda inclinismo, tá? Protocooperação. Um indivíduo ajuda o outro, porém não de maneira obrigatória. É facultativo, mas não é obrigatório. Nós temos, por exemplo, o boi, tá? E o pássaro anu. Nós podemos perceber isso no nosso dia a dia, né? Uma viagem, um passeio na própria cidade, e a gente pode perceber o pássaro anu se alimentando do carrapato do boi. É uma ajuda, os 2 saem beneficiados, porque o pássaro vai ganhar o alimento e o boi vai estar se livrando do parasita. Porém, é algo que não é obrigatório, tá ok? Já no caso do mutualismo, aí sim nós temos uma obrigatoriedade da ajuda. Os 2 estarão se ajudando, porém de maneira obrigatória, tá? E muitas vezes o mutualismo culmina numa nova, tá? Numa segunda relação ecológica, que é do tipo simbiose. É o exemplo, por exemplo, de algas mais a associação com o fungo. A alga vai fornecer a fotossíntese, o resultado da fotossíntese, que é a glicose, para o fungo, e o fungo, em contrapartida, fornece água para a alga fazer o processo fisiológico da fotossíntese. Então, existe uma obrigatoriedade nessa ajuda. Com isso, por que eu estou dizendo que é obrigatório? Por que é simbiose? Justamente pelo fato da criação de um novo ser vivo. Essa associação, esse casamento, é um casamento que dá tão certo
que alga mais fundo acaba originando o líquen. Beleza? Na relação ecológica interespecífica harmônica do tipo comensalismo, o animal vai se alimentar dos restos do alimento do outro. Não quer dizer que seja parasitismo. Eu falei restos de comida. Ok, gente? Se liga aí. Por exemplo, o peixe rêmora, aquele que possui a ventosa, e ele sai caminhando ali atrás, nadando, aliás, né? Atrás do tubarão. Quando o tubarão faz a sua alimentação e pedaços, restos de comida caem, né, da boca, das guerras do tubarão, o tubarão não se importa. E, claramente, né, o peixe rêmora, que é também chamado de peixe piloto, ele vai fazer essa alimentação, porém, sem roubar, porém, sem prejudicar o tubarão. Por isso, caracterizada, portanto, como uma relação ecológica harmônica. Ok? E nós temos ainda outro tipo de relação ecológica interespecífica conhecida como inquilinismo. Inquilinismo, dois seres vivos de espécies diferentes, um fornecendo abrigo por um tempo determinado para o outro. É o caso, por exemplo, da olutúria, que é o pepino do mar, e o peixe palito. O peixe palito, quando se sente ameaçado, né, seja por um predador ou até pelo próprio ser humano, ele pode penetrar na região anal da olutúria, do pepino do mar, e ficar ali armazenado, guardadinho, até que aquela ameaça acabe, até que aquela ameaça vá embora. Ok? Isso é inquilinismo. Bom, galera, já que a gente já falou da parte boa, né, do tranquilo e do favorável, vamos agora para as relações desarmônicas. Onde desarmônico, o nome próprio já está sugerindo, tá? Desarmônico significa que um dos envolvidos sairá prejudicado, podendo culminar até na sua morte. Ok? Bom, intraespecífica desarmônica. Nós temos dois casos aqui para vocês. O primeiro deles é o canibalismo. O que é canibalismo, professor? Todo mundo provavelmente já deve ter ouvido falar nesse termo. Canibalismo porque um dos envolvidos mata o seu semelhante da própria espécie e se alimenta dele. Então, canibalismo pode ser um tipo de predação? Claro, pode sim. Ok? Porém, vale frisar, da própria espécie. Beleza? Nós vamos tratar de predação mais pra frente. Aguarda aí um pouquinho. Nesse tópico agora de canibalismo, provavelmente você já deve ter visto exemplos, como o caso das formigas, né? Formigas fazem canibalismo, algumas espécies de aranhas também fazem canibalismo. Intraespecíficas desarmônicas é o caso da competição. Muito fácil. Todos os envolvidos ali estão competindo, estão galgando o mesmo objetivo, onde um deles vai atingir o objetivo e o outro não. Então, exemplo, até um time de futebol, né? Vasco, Flamengo. Já na relação interespecífica desarmônica, nós vamos ver agora 4 tipos, tá? Primeiro deles, sem dúvida nenhuma, também pode ser a competição, tá? O leão e a hiena brigando pelo mesmo objetivo, que é a zebra, ok? Um deles sairá vencedor dessa luta aí, dessa competição, tá certo, galerinha? Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo do parasitismo. Nós temos ali claramente uma relação totalmente desarmônica, onde o parasita vai estar se aproveitando do seu hospedeiro. É o caso, por exemplo, da tênia, a tênia solium, a tênia saginata, né? Do Ascaris lumbricoides, a famosinha lombriga, tá? De vários outros protozoários, todos eles parasitas, ok? Relação desarmônica. Nós temos ainda a relação de amensalismo. Epa, o nome agora está bem parecido aí com alguns outros. Amensalismo, lembrem, um ser vivo de uma determinada espécie vai impedir o crescimento, o desenvolvimento de outro. É o caso, por exemplo, das bactérias. As bactérias, com o aumento da eutrofização na água, elas liberam toxinas, matando os outros micro-organismos. A população dela aumenta e as outras populações que estão ali circunvizinhas, elas estão sendo mortas por conta dessa relação. Nós temos ainda mais um tipo, que é predação, conhecido também como predatismo. Todo mundo aqui sabe um exemplo facílimo. O leão correndo atrás de uma zebra, matando a zebra e se alimenta dele. Ok, pessoal? Outra coisa, geralmente alguns autores trazem predatismo, predação,
como um dos tipos de herbivoria. Herbivoria só acontece com os herbívoros. Se ele mata o pé do vegetal, isso é parasitismo. Se ele come o pé do vegetal inteiro, isso também é um tipo de predação. Bom, galerinha, então por hoje é só.